Olá pessoal, tudo bem? Equilíbrio estático. Hoje nós vamos ver equilíbrio de um corpo extenso. Ó, aula número 4, aula número 1, 2 e 3 foi sobre momento. Lembrando que uma força aplicada de forma ortogonal a um braço de alavanca causa giro nesse braço de alavanca, certo? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora. Se inscreve agora. Ó, já dá um like e ativa o sininho, tá bom? Olha só, equilíbrio de um corpo extenso. Para a gente começar, a gente está falando de equilíbrio estático. Então, o corpo tem que estar parado. Se ele está em equilíbrio estático, ele está parado. E aí, a gente vai pensar o seguinte. Bom, primeira coisa, a soma das forças que atuam nesse corpo tem que ser zero, né, professor? Exatamente. Não pode ter força resultante. Estou circulando lá, ó, somatório das forças igual a zero. Por quê? Porque se há força resultante, ele vai entrar em movimento. Ah, entendi. Se há força resultante, ele entra em movimento. Mas que movimento é esse? Pois é, nós temos dois tipos de movimento. Rotação e translação. Lembra da Terra, que a Terra gira em torno de um próprio eixo, rotação, e também gira em torno do Sol, translação. Pois é, quando eu tenho a soma das forças igual a zero, isso quer dizer que não há movimento de translação. Professor, esse movimento de translação, às vezes eu me confundo um pouco. Ó, o movimento de translação ele pode ser assim, ele pode ser para frente, para trás, para cima, para baixo. Qualquer movimento que o corpo faça, ele é um movimento de translação. Desde que não seja movimento de giro, porque se for giro é rotação. Ah, viu a diferença de translação para rotação? Ó, se eu saio daqui e vou até o mercado, isso é uma translação. Agora, se eu fico girando ao em torno de mim aqui, ó, fico girando aqui, então isso é uma rotação. É a diferença, né? Oh, transladar ele de um lado para o outro, né, professor? Exatamente. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, de um sujeito. Tá vendo um pontinho branco que eu coloquei bem no meio dele ali, ó? Esse pontinho branco aqui, ó, é o que eu chamo de centro de massa. Centro de massa. O centro de massa é como se toda a massa dele tivesse aplicada naquele ponto ali. Então é ali que eu vou colocar as forças. Ele está parado. Quais são as forças que atuam sobre ele? Tem duas forças que atuam sobre ele aqui. Uma força que eu estou colocando em azulzinho aqui, que é chamada de força peso. E uma outra força que eu estou colocando em vermelhinho aqui para cima, tá? Que é a força normal que impede ele de entrar no solo. O interessante aqui é que a força normal, a força que eu coloquei em vermelhinho, é exatamente igual à força peso. Elas têm só sentidos opostos, né? Então os sentidos são opostos. Aí caiu a régua. Tá? São sentidos opostos aí, uma para cima, outra para baixo. Quando eu somo elas, dá zero. Ah, esse é o caso, professor. Quando eu somo, dá zero. Esse sujeito está com movimento de translação? Vocês vão dizer, não, esse cara nem está se movimentando, professor, ele está parado aí, ó. Está paradaço. Tá? Então, esse é um caso em que a soma das forças é suficiente para denotar que esse sujeito está parado. Porém, nem sempre isso é verdade. E é necessário que a gente olhe um segundo item. Por isso que olhamos o torque nas aulas 1, 2 e 3. Justamente para a gente conseguir verificar se há movimento de rotação ou não. Por quê? Se o torque existir, vai haver movimento, sim, só que o movimento é de rotação. Então, quando eu quero que o corpo esteja realmente parado, eu tenho que avaliar também se há um momento de uma força, o torque. Então, a soma dos torques tem que ser o quê? Zero também. Ou seja, não é só a soma das forças que tem que ser zero. Também tem que ser zero a soma dos torques. Por quê? Porque aí isso me garante que não há movimento de rotação. Então, não há movimento nenhum, nem translação, nem rotação. Doni, mas se a soma das forças já é zero, não vai ter torque. Cuidado. Observe esse exemplo que eu estou colocando aqui. Eu tenho duas forças aplicadas a um corpo, ó, duas forças aplicadas a um corpo, só que uma é para cima, 50 newtons, e outra é para baixo, 50 newtons, mas estão distantes desse corpo extenso, não estão no mesmo ponto do corpo extenso. E isso vai dar uma diferença muito grande. Por quê? Porque esse corpo aqui, ele apesar de ter o somatório das forças igual a zero, porque se eu pegar 50 para baixo e 50 para cima, quando eu somo, zero. Zero. Tá? Esse corpo vai estar em movimento de rotação no sentido anti-horário. Ele vai ficar girando. Ele vai ficar girando assim. Ó. Não? Não é isso que vai acontecer com ele? Ou seja, por quê? Porque nesse caso, a soma dos torques ela é diferente de zero. Ah, muito bem. Então quer dizer que eu tenho que garantir que realmente não há o movimento de rotação quando é um corpo extenso
e garantir então que o somatório dos torques seja zero. Exatamente, ó, é o caso aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó, as duas forças estão aplicadas no mesmo ponto. Então, uma empurra para baixo, uma empurra para cima. Apesar de eu ter um corpo extenso, eu tenho uma situação em que a soma das forças é zero e o somatório dos torques é zero também. O somatório dos torques é o quê? É o somatório do torque no sentido horário com o somatório do torque no sentido anti-horário. Tá? Quando esses dois torques, sentido horário e anti-horário, eles se somam, o valor dá zero. Isso é equilíbrio de um corpo extenso. Espero que vocês tenham aprendido e entendido o conteúdo. Tá? Qualquer coisa, me pergunta. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!